Seu aplicativo de GPS te manda por uma rua que você nunca viu. A luz fica amarelada. Os prédios parecem velhos demais. E então você percebe, não tem ninguém nas ruas. Só crianças paradas te observando com olhos completamente pretos. Você entrou em Sete Além. Hoje trago 2 relatos reais de brasileiros que visitaram essa dimensão paralela e conseguiram escapar. Um caminhoneiro na Fernão Dias, uma entregadora em São Paulo. Ambos têm provas do impossível. E ambos juram que quase não conseguiram sair. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Tenho uma nota de pedágio guardada há 3 anos. E não consigo jogar fora. É um papel amarelado com aquele tipo de impressão que já não se usa mais. Toda desbotada, como se tivesse ficado exposta ao sol por décadas. O valor está lá bem visível. R$ 2,40 e a data marcando 14 de agosto de 1997. Eu paguei esse pedágio em março de 2022, numa quinta-feira de manhã, na rodovia entre Pouso Alegre e Varginha. Mas quando mostro para alguém, dizem que é falsificação ou brincadeira, que comprei numa loja de antiguidades. Não comprei. Eu estava lá. Eu paguei. E o que aconteceu naquele dia ainda me tira o sono, porque, se aquilo foi real, então tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo está completamente errado. Meu nome é Valdir, tenho 46 anos e dirijo caminhão desde os 21. Comecei com frete pequeno fazendo mudança até conseguir carta de bitrem e partir para longas distâncias. Hoje trabalho para uma transportadora de Campinas, fazendo principalmente a rota São Paulo e Minas. Às vezes desço até o Rio, mas é raro. Conheço cada buraco, cada lombada, cada posto de gasolina entre Campinas e Pouso Alegre, porque já rodei isso tantas vezes que consigo fazer o trajeto quase no automático. Aquela quinta-feira era uma entrega comum, rotina de sempre. Carreguei na quarta à noite em Jundiaí. Dormi algumas horas no pátio da empresa e saí de madrugada para pegar a Fernão Dias ainda vazia, com previsão de chegar em Varginha por volta das 10 da manhã, descarregar e voltar no mesmo dia. O tempo estava bom, céu meio nublado, mas sem ameaça de chuva. Essas nuvens altas que deixam tudo meio acinzentado, mas não incomodam. Passei por Atibaia e Bragança, subindo a serra sem problema nenhum. Parei no posto do quilômetro 92 para tomar um café e comer um pão na chapa. Coisa rápida, nem 10 minutos de parada. E ali por volta das 7h30 da manhã, eu já estava na altura de Extrema, na fronteira com Minas. Tudo nos trinques. Foi depois de Pouso Alegre que a coisa ficou estranha. Tinha obra na rodovia, dessas que a gente já tá cansado de ver. Colocaram aqueles cones laranja desviando o tráfego para a pista contrária. Trecho em meia pista com velocidade reduzida. Não era nada demais, porque já tinha passado por ali na semana anterior e a obra estava do mesmo jeito, mesma sinalização. Então nem liguei muito, só que dessa vez o desvio era diferente. Em vez de seguir pela pista contrária como da outra vez, os cones me levaram para uma saída lateral que eu não lembrava de ter visto antes. Uma rampa de acesso meio estreita que descia para uma estrada vicinal. Achei estranho, mas não tinha escolha, porque tinha placa de obra, tinha sinalização oficial e não dava para voltar com o caminhão já comprometido na descida. Pensei que talvez tivessem mudado o esquema de desvio, porque isso acontece direto em obra grande. Então fui descendo com cuidado, reduzindo a marcha e olhando para o retrovisor para ver se tinha mais caminhão atrás de mim. Não tinha. Eu era o único que tinha pegado aquela saída. A estrada vicinal era asfaltada e até que bem conservada, mas estreita demais para um bitrem passar com conforto. Fui indo devagar uns 30 km/h no máximo, esperando que logo na frente tivesse alguma indicação de retorno para Fernão Dias. Passou 5 minutos,
10 minutos. E nada de placa. A estrada ia serpenteando entre morros cobertos de pasto com algumas casas espalhadas. Nada que chamasse atenção. Paisagem típica do sul de Minas. Foi aí que eu vi o pedágio. Surgi numa curva e de repente estava ali na minha frente, uma praça de pedágio completamente isolada no meio daquela estrada secundária, coisa que não fazia o menor sentido, porque pedágio em estrada vicinal eu nunca vi na vida. Mas estava lá, cabine de cobrança, cancela, até uma placa com aquele desenho de moedas. Pensei que fosse pedágio privado desses de condomínio ou coisa assim. Mas a estrutura parecia velha, a pintura desbotada e tinha só uma cabine funcionando. Reduzi ainda mais e parei na frente da cancela. E foi nessa hora que senti aquele primeiro aperto no estômago, aquela sensação de que alguma coisa estava errada, mesmo sem eu saber exatamente o que. O atendente na cabine era um homem de meia idade com bigode grisalho e uniforme que parecia saído dos anos 80. Aquele tipo de camisa de botão com crachá de metal e boné com aba dura. Ele nem olhou direito para mim. Só apontou para o painel onde estava escrito o valor de R$2,40. Achei barato demais, mas não falei nada. Peguei as moedas que tinha no porta-treco, contei certinho e passei pela janela. Ele pegou as moedas, apertou um botão e a máquina cuspiu uma notinha de papel que ele me entregou, sem dizer uma palavra. Agradeci e guardei o papel no bolso da camisa, sem olhar como sempre faço. A cancela subiu e eu passei. A estrada continuou por mais uns 20 minutos, sempre aquela paisagem meio sem graça de pasto e morro, até que finalmente vi uma placa indicando retorno para BR-381, a Fernão Dias. Respirei aliviado, achando que tinha sido só um desvio mais longo que o normal. Coisa de obra mal sinalizada. Entrei de novo na rodovia, retomei a velocidade e continuei em direção à Varginha. Mas alguma coisa ainda incomodava, uma sensação esquisita que eu não conseguia identificar. Olhei para o painel do caminhão e tudo normal. Olhei para os retrovisores e o trânsito estava fluindo. Liguei o rádio para distrair a cabeça, mas a estação não pegava. Só chiado. Mudei de frequência e deu na mesma. Fiquei rodando o dial e nada. Todas as estações que eu conhecia estavam mudas, com só estática. Isso já era estranho demais, porque ali tem cobertura boa e sempre pega pelo menos 2 ou 3 emissoras fortes. Desliguei o rádio e peguei o celular que estava no suporte. Foi aí que levei o primeiro susto de verdade, porque a data no celular estava errada. Marcava 14 de agosto de 1997. Mexi na tela achando que tinha bugado, que tinha desconfigurado sozinho. Mas não. O relógio marcando 8h40 da manhã e a data marcando 1997. E não tinha sinal nenhum, nenhuma barrinha, como se a operadora não existisse mais. Senti o coração acelerar com aquele tipo de medo irracional que a gente tem quando as coisas param de fazer sentido. Parei no acostamento, desliguei o caminhão e respirei fundo. Olhei em volta e a estrada parecia normal. Tinha carro passando, tinha caminhão, mas tinha alguma coisa no ar, no clima, que estava errado. A luz do dia estava diferente, mais amarelada, quase sépia, como se tivesse um filtro velho de fotografia sobre tudo. As nuvens continuavam ali cinzentas e baixas, mas pareciam congeladas, sem movimento. Nenhum pássaro, nenhum som de vento, só o barulho dos veículos passando na pista ao lado. Tentei ligar de novo para o celular da transportadora, mas sem sinal. Tentei para o fixo da minha casa e nada. O celular simplesmente não achava rede nenhuma, como se todas as antenas tivessem sumido do mapa. Respirei fundo de novo, dizendo para mim mesmo que era só uma pane, que ia voltar ao normal. E liguei o caminhão, decidindo seguir em frente até Varginha, fazer a entrega e lidar com o problema técnico depois.
Mas quanto mais eu dirigia, mais a sensação de estar fora do lugar crescia. Os carros que passavam por mim eram modelos antigos. Não todos, mas muitos. Um Chevette azul, um Monza branco, um Santana cinza. Modelos que não se vê mais na estrada há décadas, rodando como se fossem novos em folha. Teve uma hora que passou um Escort vermelho com aqueles para-choques cromados da época, brilhando como se tivesse saído da concessionária. E o motorista era um cara jovem de uns 30 anos, com bigode e cabelo lambido pro lado com gel, igual meu pai usava nos anos 90. Ele olhou para mim quando ultrapassou e eu juro que tinha alguma coisa no olhar dele. Uma frieza, um vazio, como se ele não fosse completamente real. Isso me deu um arrepio na espinha que subiu até a nuca. Comecei a suar frio mesmo com o ar-condicionado ligado. E foi aí que eu percebi outra coisa estranha. Os outdoors na beira da estrada anunciavam coisas antigas, propagandas de produtos que não existem mais, marcas que faliram, filmes que passaram no cinema há mais de 20 anos. Tinha um outdoor enorme anunciando o filme Titanic como se fosse lançamento. Outro com uma propaganda de telefone celular, Gradiente daqueles tijolos pretos que pesavam 1 quilo, e mais um com o plano real, ainda sendo novidade. Minha cabeça estava entrando em parafuso, tentando processar o que eu estava vendo, tentando achar uma explicação lógica, mas não tinha. Nada daquilo fazia sentido. Eu não podia ter voltado no tempo, porque isso não existe, mas também não podia estar vendo tudo aquilo e estar são. Pensei em parar de novo, em pedir ajuda para alguém. Mas ajuda de quem? Como explicar o que estava acontecendo? Como dizer que eu tinha passado por um pedágio impossível e agora estava dirigindo numa versão dos anos 90 da Fernão Dias? Continuei dirigindo em piloto automático com as mãos tremendo no volante, passando por mais outdoors antigos, mais carros velhos. E foi quando eu vi a placa de um posto de gasolina que eu conhecia bem. O posto Alvorada, que fica uns 20 quilômetros antes de Varginha. Decidi parar ali porque conhecia o dono, seu Beto, um senhor de uns 60 anos que sempre me vendia um cafezinho e trocava ideia. Pensei que talvez ele pudesse me explicar o que estava acontecendo, ou pelo menos emprestar um telefone fixo para eu ligar para alguém. Entrei no posto e já de cara percebi que estava tudo diferente. A fachada era a mesma, mas a pintura era outra, as cores mais vivas. As bombas de gasolina eram aqueles modelos antigos de mostrador mecânico, não digital. E os preços expostos estavam completamente errados. 85 centavos o litro da gasolina. Parei na frente da loja de conveniência e desci do caminhão com as pernas bambas. Empurrei a porta e entrou aquele cheiro de café velho misturado com óleo de motor que eu lembrava de quando era criança e meu pai parava em postos de estrada. O interior da loja tinha prateleiras velhas de madeira com produtos que eu não via há décadas. Chocolate surpresa, refrigerante Itaí, maço de cigarro sem aviso de saúde na embalagem. Tudo meio empoeirado, mas ao mesmo tempo parecendo novo. Tinha um balcão no fundo com uma mulher de uns 40 anos atrás da caixa registradora. Uma daquelas antigas de teclas grandes que faziam trim quando abria a gaveta. Ela usava um uniforme azul com um crachá escrito Marta e me olhou com uma expressão totalmente neutra, sem sorriso, sem cumprimento, como se eu fosse transparente. Cheguei no balcão e perguntei se podia usar o telefone. Minha voz saiu meio trêmula e eu tentei disfarçar, pigarreando. Ela apontou para o canto da loja onde tinha um orelhão daqueles amarelos da Telesp dentro do estabelecimento, coisa que eu nunca tinha visto na vida, mas ali estava. Fui até o orelhão pensando como é que ia ligar sem ficha, mas quando cheguei perto, vi que ele aceitava moeda. Coloquei 25 centavos que eu tinha no bolso, disquei o número da transportadora e do outro lado deu sinal, mas ninguém atendeu. Deixou tocar umas 15 vezes até cair e eu tentei de novo. Mesma coisa.
Desliguei e fiquei ali parado, olhando para o telefone, tentando decidir o que fazer, quando senti alguém atrás de mim. Virei, e tinha um homem ali parado a uns 2 metros de distância. Ele usava macacão de frentista com o nome Carlos bordado no peito e me olhava com aquela mesma expressão neutra e vazia da mulher do caixa, como se fosse um boneco, um manequim vestido de gente, mas sem vida dentro. Ele perguntou se eu estava bem, e a voz dele saiu estranha, meio distorcida, como quando o áudio de um vídeo tá ruim. Perguntei que dia era, e ele respondeu que era quinta-feira, dia 14 de agosto. Perguntei o ano, e ele demorou para responder. Ficou me encarando com aqueles olhos mortos, até que finalmente disse 1997, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Senti um calafrio subir pela espinha e o estômago revirar. Agradeci balançando a cabeça e saí dali o mais rápido que consegui, sem correr para não parecer louco. Voltei para o caminhão, subi na cabine, tranquei as portas e sentei ali suando frio e respirando rápido, tentando me acalmar. Olhei para o retrovisor e vi que a mulher do caixa e o frentista tinham saído e estavam parados na porta da loja me observando. Os dois imóveis como estátuas, só olhando sem piscar, sem se mexer. E eu não aguentei mais. Girei a chave, o caminhão deu partida, joguei a primeira e saí dali fazendo o motor berrar mais do que devia. Voltei para a estrada sem olhar para trás e acelerei o máximo que o caminhão aguentava, esquecendo da entrega, esquecendo de tudo, só querendo sair daquele lugar, voltar para o mundo normal, voltar para a realidade que eu conhecia. Dirigi sem parar por uns 40 minutos, sempre acelerando, passando por mais carros velhos, mais paisagens em sépia, mais outdoors impossíveis, até que de repente foi como atravessar uma cortina invisível. Num segundo, eu estava naquela versão amarelada e estranha do passado. E no segundo seguinte, a luz mudou. Ficou branca e normal. As nuvens voltaram a se mexer. O ar ficou mais leve e eu pude respirar direito de novo. Olhei para o celular e ele tinha voltado ao normal. Data de março de 2022. Horário marcando 9h50 da manhã. E tinha sinal. 5 barrinhas cheias. O rádio voltou a pegar as estações que eu conhecia, tocando música atual. Os carros ao meu redor eram modelos novos, SUVs, hatches modernos. Tudo voltou a fazer sentido. Encostei no acostamento de novo e fiquei ali parado uns 15 minutos, só tentando processar o que tinha acontecido, tentando me convencer de que tinha sido alucinação, cansaço, algum problema de saúde tipo derrame ou convulsão, qualquer coisa menos o que eu realmente achava que tinha acontecido. Foi quando coloquei a mão no bolso da camisa para pegar o cigarro que senti o papel da nota do pedágio. Puxei ela e fiquei olhando aquele papelzinho amarelado com a data impossível. A prova física de que eu não tinha imaginado nada. De que eu realmente tinha estado em algum lugar que não deveria existir. Cheguei em Varginha quase meio-dia, 3 horas atrasado. Descarreguei o material e inventei uma desculpa esfarrapada de pneu furado pro cara do depósito. Ele nem ligou muito porque atraso de caminhão é rotina. Voltei para Campinas dirigindo no limite de velocidade, parando para descansar toda hora, ainda meio em choque com tudo que tinha visto. Quando cheguei em casa de noite, contei tudo para minha esposa. Ela me olhou preocupada e sugeriu que eu fosse no médico fazer um check-up, que podia ser pressão alta, estresse, essas coisas. Fui no médico na semana seguinte, fiz todos os exames, estava tudo normal, saúde perfeita para minha idade. Tentei voltar para a rota normal na semana seguinte, mas não consegui. Toda vez que eu passava perto de Pouso Alegre, começava a suar frio e sentir aquele aperto no peito. Acabei pedindo mudança de rota para o meu chefe. E hoje eu faço só o trajeto São Paulo-Ribeirão,
sem passar mais por Minas. Nunca mais tentei procurar aquele desvio, aquele pedágio, aquele posto de gasolina, porque sei que não vou achar. Ou pior, sei que vou achar de novo e dessa vez talvez não consiga voltar. A nota do pedágio continua no meu bolso, guardada na carteira dentro de um plástico para não rasgar. E de vez em quando eu tiro ela e fico olhando tentando entender o que aconteceu comigo naquele dia. Li sobre dimensões paralelas, sobre falhas na realidade, sobre lugares que existem fora do tempo. E tem um nome que aparece sempre: Sete Além, um lugar que supostamente fica entre o nosso mundo e outro. Um lugar onde o tempo não funciona direito e as pessoas podem se perder para sempre. Não sei se foi isso que eu visitei naquela quinta-feira, mas sei que foi real. Sei que passei por um pedágio em 1997, mesmo estando em 2022. E tenho a nota aqui como prova. Tem gente que diz que eu inventei a história, que comprei a nota numa feira de antiguidades, que tô querendo atenção. E tudo bem, porque eu entendo. Se alguém me contasse isso antes de acontecer comigo, eu também não ia acreditar. Mas aconteceu e agora eu vivo com esse peso, com essa certeza de que existem lugares no mundo, ou fora dele, que a gente não deveria encontrar. Estradas que levam para outros tempos, outros lugares, outras versões da realidade que ficam escondidas, esperando alguém pegar o desvio errado. Se você dirige na estrada, principalmente em Minas, principalmente em trechos com obra e desvio, presta atenção nas placas, presta atenção na sinalização. E se você pegar uma saída lateral que não conhece, se aparecer um pedágio onde não deveria ter, se os carros começarem a ficar velhos e a luz do dia ficar amarelada, não para, não conversa com ninguém. Só acelera e reza para conseguir atravessar de volta para o mundo real, antes que seja tarde demais. Porque eu consegui voltar, mas não sei se tive sorte ou se fui escolhido para voltar. E não sei quantas pessoas pegaram o mesmo desvio que eu e não conseguiram sair. O que vocês acharam dessa primeira história? Você acredita que o Valdir realmente entrou em Sete Além? Comenta aí embaixo e aproveita para deixar aquele like se tá gostando. E olha, segura aí, porque a segunda história é ainda mais perturbadora, principalmente a parte das crianças de olhos pretos. Vamos para ela. Segundo relato. Eu trabalho com entregas de aplicativo desde 2019, principalmente no turno da noite, porque paga melhor e tem menos trânsito. Já conheço a Zona Leste de São Paulo como a palma da minha mão, depois de 5 anos rodando essas ruas. Moro no Tatuapé desde criança. Estudei aqui, cresci aqui. Conheço cada esquina, cada atalho, cada rua sem saída do bairro. Então, quando o aplicativo me deu uma rota que eu nunca tinha visto para um endereço que eu tinha certeza que não existia, eu devia ter cancelado o pedido ali mesmo. Mas não cancelei. Segui a rota. E o que aconteceu naquela noite de terça-feira em outubro ainda me faz acordar suando frio, porque eu entrei num lugar que não deveria existir. E quando saí, já não era mais a mesma pessoa. Meu nome é Thaís, tenho 27 anos. Comecei a fazer entregas quando perdi meu emprego de atendente numa loja de celular no shopping. Precisava pagar aluguel e as contas, então me cadastrei no aplicativo e nunca mais parei. O dinheiro não é maravilhoso, mas dá para viver. E eu gosto da liberdade de trabalhar quando quero, no horário que quero, sem chefe no meu pé o tempo todo. Costumo começar às 8 da noite e ir até umas 2 da manhã. Pego a correria do pessoal pedindo janta e depois os pedidos da madrugada, que geralmente pagam taxa extra por ser horário difícil. Naquela terça-feira de outubro, eu tinha começado mais cedo, umas 6:30 da tarde, porque queria bater a meta de 40 entregas para ganhar o bônus semanal. E estava faltando só mais 6. Então aceitei tudo que apareceu na tela sem nem olhar direito. Peguei uns 3 pedidos de McDonald's
2 de farmácia, 1 de mercado, tudo correndo bem, tudo entregue no prazo, os clientes dando nota boa, minha taxa de aceitação estava perfeita. Quando deu umas 10h30 da noite, eu já estava com 42 entregas, tinha batido a meta e podia ir para casa, mas resolvi fazer mais algumas porque estava num bom dia, o trânsito estava tranquilo e o dinheiro estava entrando direitinho. Foi aí que entrou o pedido. Restaurante italiano na Vila Carrão, endereço de entrega no Jardim Anália Franco, distância de 3 quilômetros, pagamento de R$18, tudo normal. Aceitei. Fui até o restaurante, peguei a comida, conferi se estava tudo certo na sacola e botei no baú da moto. Coloquei o endereço no Waze e saí. A rota que o aplicativo mostrou era estranha. Em vez de me mandar pela Avenida Regente Feijó, que é o caminho mais direto, ele quis que eu entrasse por umas ruas internas que eu não conhecia. Mas não liguei muito porque, às vezes, o Waze faz isso para evitar trânsito ou semáforo. Então fui seguindo as instruções da voz robotizada, virando à esquerda, virando à direita, seguindo em frente. Depois de uns 5 minutos eu comecei a estranhar, porque aquelas ruas não faziam sentido. Eu tinha certeza absoluta que conhecia aquela região, mas nunca tinha visto aqueles nomes. Rua dos Pinheiros Azuis, Travessa do Vento Frio, Alameda das Sombras Compridas, nomes estranhos que não combinavam com o padrão das ruas do bairro. Pensei que talvez fossem vielas pequenas que nunca tinha precisado usar. Mas conforme eu ia entrando mais fundo naquele labirinto de ruas, a sensação de estranheza foi crescendo. As casas começaram a parecer diferentes, mais velhas, mais decadentes, com pintura descascada e janelas sujas. A iluminação pública foi ficando mais fraca, até que em certos trechos só tinha um poste a cada 50 metros, deixando tudo meio na penumbra. O trânsito foi sumindo também. Antes eu cruzava com pelo menos um carro a cada quarteirão, mas agora não tinha mais ninguém. Só eu na moto cortando aquelas ruas vazias e mal iluminadas. E o silêncio era pesado demais. Não tinha cachorro latindo, não tinha som de televisão saindo das casas, não tinha nada, só o ronco do motor da minha moto e aquela voz do Waze mandando eu virar, seguir. Olhei para o celular para ver quanto faltava e vi que a distância estava aumentando em vez de diminuir. Tinha começado com 3 quilômetros e agora marcava 4,5, como se eu estivesse indo para a direção errada. Mas eu estava seguindo direitinho as instruções, então não fazia sentido. Foi quando eu virei numa esquina e a paisagem mudou completamente. De repente eu não estava mais numa rua residencial comum, mas numa avenida larga e vazia, com prédios de 5 ou 6 andares dos dois lados. Prédios velhos com fachadas de azulejo, daqueles dos anos 60, muitas janelas quebradas ou tampadas com tábuas, varanda com roupa estendida que não balançava mesmo tendo vento, tudo parado como se fosse um cenário de filme abandonado. A luz ficou ainda mais estranha, meio amarelada, meio sépia, como se o mundo tivesse perdido as cores e só sobrasse tons de marrom e cinza. E foi aí que eu percebi que não tinha nenhum som de fundo, nenhum ruído urbano, nem avião passando, nem sirene ao longe, nada. Só silêncio absoluto quebrado só pelo motor da minha moto. Parei num farol que estava vermelho mesmo não tendo nenhum carro na rua. Esperei ele abrir por instinto, e foi quando olhei para o lado e vi uma criança parada na calçada me observando. Era um menino de uns 8 ou 9 anos, magrelo, usando uma roupa que parecia uniforme escolar daqueles antigos, short azul marinho e camisa branca, mas a roupa estava suja e rasgada, e ele não se mexia, só ficava ali parado, me encarando. Olhei melhor para o rosto dele, e o sangue gelou nas minhas veias. Os olhos eram completamente pretos, não tinha branco, não tinha íris, só aquele preto profundo como 2 buracos vazios na cara, e a boca estava entreaberta num meio sorriso que não tinha nada de alegre. Era mecânico, artificial,
como se alguém tivesse empurrado os cantos da boca para cima, mas esquecido de fazer o resto da expressão. O farol abriu e eu acelerei sem olhar para trás, o coração batendo descompassado e as mãos suando dentro das luvas. Tentei pensar em voltar, em cancelar o pedido, mas quando olhei para o Waze, vi que o aplicativo não mostrava mais opção de rota alternativa. Só aquela linha roxa me guiando para frente, sempre para frente, como se não tivesse mais volta. Continuei porque não sabia o que mais fazer. Porque entrar em pânico e sair desgovernada era pior do que tentar terminar a entrega e depois achar o caminho de casa. Ou pelo menos era isso que eu estava tentando me convencer. Passei por mais ruas desertas, mais prédios velhos e abandonados, mais janelas escuras me observando, e comecei a ver mais crianças, sempre paradas nas calçadas ou nas esquinas, sempre usando roupas velhas e fora de moda, sempre com aqueles olhos completamente pretos me acompanhando enquanto eu passava, sempre com aquele mesmo meio sorriso artificial, e nenhuma delas se mexia. Era como se fossem manequins posicionados ali só para me observar. Uma delas, uma menina pequena de vestido florido rosa, desbotado, levantou a mão e acenou para mim. Mas o movimento era errado, muito lento, muito mecânico, como se ela tivesse esquecido como se acena e tivesse imitando de memória. O Waze finalmente avisou que eu estava chegando no destino. Você chegou ao seu destino à esquerda e apontou para um prédio de 6 andares com fachada de pastilhas verdes e brancas, metade das pastilhas faltando, deixando o concreto exposto. Janelas todas fechadas com cortinas grossas que pareciam não ter sido abertas há décadas. Uma porta de vidro fosco na entrada com o vidro todo rachado. Parei a moto na frente, tirei a comida do baú, conferi o número do pedido e o número do apartamento. 312, terceiro andar. O interfone não funcionava. Tentei apertar várias vezes e não deu nada. A porta do prédio estava entreaberta, então empurrei e entrei. O hall de entrada cheirava a mofo, misturado com algo pior. Algo meio químico, meio orgânico que fez meu estômago revirar. Tinha uma escada logo à frente e um elevador à direita. Mas o elevador estava com uma corrente de ferro enferrujada, trancando a porta. Então não tinha escolha. Comecei a subir a escada. Os degraus rangiam a cada passo, mesmo eu sendo leve. O corrimão estava coberto de uma camada de poeira grudenta que eu não quis tocar. As paredes tinham aquele papel de parede velho, todo descascado, mostrando manchas de umidade embaixo. E não tinha ninguém, nenhum som vindo dos apartamentos, nenhuma luz debaixo das portas, nada. Cheguei no terceiro andar e procurei o número 312. Estava bem no fundo do corredor, a última porta antes da janela que dava para o poço de ventilação. A porta era de madeira escura toda descascada e a maçaneta era de ferro frio que queimou minha mão quando toquei nela. Bati na porta e esperei. Ouvi passos do outro lado, passos arrastados, como se a pessoa tivesse dificuldade para andar. E quando a porta se abriu, eu dei um passo para trás por reflexo, porque o que apareceu na fresta não era uma pessoa comum. Era uma mulher, ou tinha sido uma mulher em algum momento, usando um vestido azul claro daqueles de festa dos anos 80 com babados e laço. Mas o vestido estava sujo e rasgado em várias partes. O cabelo dela era grisalho e caía em mechas desarrumadas sobre o rosto. E quando ela levantou a cabeça para me olhar, eu vi que os olhos dela eram normais, castanhos, cansados, com olheiras fundas, e tinha expressão de súplica neles. Uma tristeza tão profunda que me cortou o peito. Ela pegou a sacola da minha mão sem dizer nada, apenas fazendo um gesto de agradecimento com a cabeça. E foi quando olhei por cima do ombro dela para dentro do apartamento que eu vi. O apartamento não era normal. As proporções estavam erradas. O teto parecia mais baixo do que deveria, mas ao mesmo tempo dava a impressão de ser infinito. As paredes eram cobertas com aquele papel de parede florido dos anos 70. Tudo manchado e descascado.
Tinha uns móveis espalhados, mas eles pareciam meio borrados, meio indefinidos, como se não fossem completamente sólidos. E sentado no sofá de frente para uma televisão velha daquelas de tubo, que só mostrava chuvisco, tinha um homem de meia idade, usando terno marrom. E do lado dele tinha 3 crianças, sentadas em fila, todas com aqueles olhos completamente pretos, todas vestindo roupas velhas, todas olhando fixamente para a televisão que não mostrava nada além de estática. A mulher percebeu que eu estava olhando e fez menção de fechar a porta, mas antes que conseguisse, uma das crianças virou a cabeça na minha direção. Aquele movimento mecânico e antinatural de novo, e sorriu mostrando todos os dentes. Dentes pequenos e brancos demais, perfeitos demais. E sussurrou algo que eu não conseguia entender, mas que fez cada pelo do meu corpo se arrepiar. A mulher fechou a porta na minha cara, e eu fiquei ali parada no corredor por uns 5 segundos, até meu cérebro processar que eu precisava sair dali imediatamente. Virei e corri de volta para o corredor. Desci a escada aos tropeços, quase caindo 2 vezes. Empurrei a porta do prédio e saí para a rua. A moto estava onde eu tinha deixado, mas quando olhei ao redor, vi que tinha mais gente agora. Adultos dessa vez, parados nas calçadas, nas portas dos prédios, todos me olhando, todos com roupas de épocas diferentes, anos 60, 70, 80, e todos com expressões vazias, rostos que pareciam máscaras esticadas sobre crânios. E o pior é que alguns deles começaram a andar na minha direção, aquele mesmo andar arrastado e mecânico que a mulher do apartamento tinha, vindo de todas as direções, cercando. Pulei na moto, liguei na primeira tentativa, graças a Deus, e acelerei o máximo que consegui, sem nem olhar para onde estava indo, só querendo me afastar daquele lugar, daquelas pessoas, daquelas crianças. Passei por mais ruas vazias, rodando a 120 numa moto que não aguenta mais de 80, o vento batendo no rosto, os olhos lacrimejando, o coração querendo sair pela boca. E foi quando virei uma esquina meio sem controle que senti a mudança. Foi tipo atravessar uma membrana invisível. Num segundo eu estava naquele lugar amarelado e morto. E no segundo seguinte, a luz voltou ao normal. Os sons da cidade voltaram todos de uma vez. Buzina, música, gente conversando. E eu estava de volta na Avenida Regente Feijó, a 3 quarteirões da minha casa. Parei no primeiro lugar que achei. Um posto de gasolina aberto 24 horas. Desliguei a moto e fiquei ali sentada, tremendo por uns 20 minutos, tentando respirar direito, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Olhei para o celular e o aplicativo mostrava a entrega como concluída. Dizia que eu tinha entregue no endereço correto e que o cliente tinha confirmado o recebimento. Até tinha dado nota 5 estrelas e deixado uma gorjeta de R$5. Mas quando tentei ver o endereço no histórico, ele não existia mais, mostrava só erro, endereço não encontrado. O Waze não tinha o trajeto gravado, não tinha nada no histórico de navegação. Era como se eu nunca tivesse saído da Vila Carrão, como se tivesse ido direto para o destino final, que era minha casa. Tentei entender, tentei achar explicação lógica, cansaço, alucinação, problema no aplicativo, mas não consegui porque eu lembrava de cada detalhe, do cheiro de mofo do prédio, do peso da sacola de comida na minha mão, do frio da maçaneta, dos olhos pretos daquelas crianças, da expressão de tristeza daquela mulher. Lembrava de tudo com uma clareza assustadora. Fui para casa e não consegui dormir. Fiquei deitada na cama com os olhos abertos até o sol nascer, pensando no que tinha visto, no que tinha acontecido. E foi só de manhã que comecei a pesquisar na internet, digitando coisas tipo ruas que não existem, entregas em lugares estranhos, dimensão paralela.
E foi assim que eu descobri sobre Sete Além. Tem muitos relatos de gente que foi parar lá sem querer. Motoristas, entregadores, gente que estava só passando por uma rua normal e de repente atravessou para esse outro lugar, onde as coisas são parecidas mas erradas, onde tem gente, mas eles não são exatamente pessoas, onde o tempo não funciona direito e as coisas que você vê não fazem sentido lógico. Nunca mais fiz entrega de noite. Mudei meu horário para só trabalhar de dia, entre 10 da manhã e 7 da noite. E mesmo assim, fico paranoica toda vez que o aplicativo me manda por uma rua que eu não conheço. Toda vez que vejo uma placa com nome estranho. Toda vez que a luz do dia parece meio amarelada demais. Não voltei mais naquela região onde peguei o pedido. Evito passar pela Vila Carrão e pelo Jardim Anália Franco. Faço rota mais longa só para não correr o risco de encontrar aquele desvio de novo. Aquela entrada para lugar que não deveria existir. Tem gente que não acredita quando eu conto. Dizem que eu estava cansada, que inventei, que foi sonho. E tudo bem porque eu sei que parece loucura, mas eu sei que foi real. Sei que passei horas naquele lugar, mesmo o celular mostrando que foram só 15 minutos. Sei que vi aquelas crianças de olhos pretos, aquela família assistindo televisão que só mostrava chuvisco, aquelas ruas vazias e aqueles prédios abandonados que existem em algum lugar fora do nosso mundo normal. O que mais me assombra não são as crianças, nem os adultos vazios. É a expressão daquela mulher que abriu a porta, aquela tristeza nos olhos, aquela súplica silenciosa, como se ela tivesse presa ali e soubesse que não ia sair nunca, como se ela tivesse aceitado o destino de ficar naquele apartamento impossível com aquela família que não era família de verdade, esperando entregas de comida que chegam de um mundo que ela não pode mais alcançar. Às vezes eu acordo de madrugada e fico pensando nela, pensando se ela era uma pessoa de verdade que ficou presa em Sete Além, ou se ela já fazia parte daquele lugar. Se aquele vestido azul claro tinha sido bonito uma vez, antes de ficar sujo e rasgado. Se ela tinha tido uma vida normal antes de acabar ali. E penso também nas outras pessoas que eu vi naquelas ruas, paradas nas calçadas me observando, todas presas naquele lugar amarelado e morto, todas vestindo roupas de décadas passadas, como se o tempo tivesse parado para elas em algum momento e nunca mais andado. Não sei por que eu consegui sair e elas não. Não sei se foi sorte ou se tem alguma regra que eu segui sem perceber. Se foi porque eu não parei para conversar, não aceitei interação, só fiz a entrega e saí correndo. Mas sei que foi por pouco. Senti quando aqueles adultos começaram a andar na minha direção. Senti que se eles me alcançassem, eu não ia conseguir voltar. Ia ficar presa ali com eles para sempre. Mais uma pessoa parada na calçada, usando roupa velha e expressão vazia, esperando até virar. Uma daquelas crianças de olhos pretos. Se você trabalha com entrega, com transporte, com qualquer coisa que te faça andar pela cidade de noite, presta atenção nos sinais. Se o aplicativo te mandar por uma rota estranha que você nunca viu, se as ruas começarem a ter nomes estranhos, se a luz ficar amarelada e o silêncio ficar pesado demais, cancela o pedido, vira a moto, vira o carro e volta por onde veio, antes de atravessar completamente. Porque uma vez que você entra fundo demais em Sete Além, pode ser que não consiga mais achar a saída. E se você encontrar uma criança de olhos pretos parada na calçada te observando, não para, não fala com ela, não aceita se ela tentar te chamar. Só acelera e reza para conseguir atravessar de volta antes que eles te cerquem. Porque eu consegui escapar, mas não sei quantas pessoas não conseguiram. Quantas pessoas estão presas lá agora, vestindo roupas velhas e esperando entregas que chegam de um mundo que elas não vão ver nunca mais.
Essas foram as histórias de duas pessoas que visitaram Sete Além e conseguiram voltar. Mas eu sei que tem muito mais gente que passou por isso. Se você já teve uma experiência parecida, se já foi parar numa rua que não existe, se já viu crianças de olhos pretos, manda sua história. Sua história pode ser a próxima desse canal. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E lembra, cuidado com os desvios de rota, cuidado com as ruas que você não conhece e, principalmente, cuidado com crianças de olhos pretos. Se você tem coragem, fique comigo.